Hoje é sexta-feira, né? É dia de falar dele, o nosso querido Davi Alcolumbre. Não tem nada a ver, né? Não, mas eu já esperava isso. Hoje é sexta-feira, é certeza. dia de falar do Davi Alcolumbre. Pelo amor de Deus, presidente do Senado. Porque eu tava pensando o seguinte, ele vai entrar pra história, sabe? O Brasil tem grandes políticos, né, que entram pra história. Nem todos que entram pra história são grandes políticos. O Davi Alcolumbre vai entrar pra história. Vamos ver em que categoria. Mas o fato não tem nenhuma grande contribuição que ele deu para a sociedade. Deve ter, ele deve achar que tem, a mãe dele, né, a família. É óbvio que todo mundo que gosta dele deve achar que tem. Mas eu não conheço, eu não conheço. Mas a imprensa desinformada é um negócio meio complicado, né, a imprensa golpista e tal. Mas ele vai entrar para a história, com certeza, primeiro pelo patrocínio que ele faz de uma mudança nas regras do jogo para poder ficar no cargo por mais 2 anos, né? Ele é presidente do Senado. A legislação, da forma como foi concebida, da forma como foi interpretada até hoje, diz que o presidente da Câmara e do Senado não pode ficar 2 mandatos seguidos na presidência da casa deles dentro de uma mesma legislatura. Lembrando que legislatura é o período específico entre a posse de uma eleição e depois quando termina o mandato. Ele pode, ele fica 2 anos numa legislatura e depois se reelege senador, disputa de novo a presidência da casa e fica mais 2 anos, não tem problema. Mas não pode 2 anos seguidos, 2 mandatos seguidos, não pode. Não foi isso que pensaram. Mas ele abraça uma interpretação alternativa, que eu não vou perder tempo para ficar aqui discutindo. Fato não foi isso que os defensores da Carta Constitucional, das regras, quiseram. Se fosse, estaria lá escrito que o cara podia e acabou, né? Isso se chama gol de mão, né? Os mais apaixonados chamam de golpe. Pega o Fernando Henrique Cardoso, que para mim é um dos maiores presidentes que o Brasil já teve, hein? Fez um gol de mão. O que ele fez? Ele patrocinou uma mudança nas regras do jogo, instituiu a reeleição, não tinha reeleição. Não era esse o desejo dos constituintes, do contrário, teriam colocado lá a reeleição. Ele teria disputado a presidência da República, sabendo os eleitores que ele poderia ficar 2 mandatos, mas não. Sabiam que ele podia ficar 1. Aí ele resolveu ficar mais 1. Tinha popularidade, sabia que tinha chance de derrotar o Lula numa eleição, tinha poder, tinha caneta, e tinha o Sérgio Mota, que era o ministro das comunicações dele, que conduziu as conversas bem produtivas no Congresso, usando argumentos que talvez hoje fizessem todos os que participaram se explicar com o Moro, com o Bretas, com um desses de plantão. Foi um negócio feio. E ficou pior, porque ele poderia ter tido a atitude de propor a reeleição, no limite, né, para o sucessor dele. Ou propor a reeleição e não disputá-la. Mas ele queria ficar, conseguiu, feio, não foi legal. E o Alcolumbre podia defender a reeleição. Vamos defender a reeleição para cargo de senador? Vamos, né, aquele barulhinho, Mas fazer isso apenas quando isso o beneficia é feio. Ele sabe disso, né? E sabe que quando foi eleito, a turma que votou nele para ele ficar 2 anos, não para ele ficar 4. É ético uma pessoa eleita para ficar 2, mexer os pauzinhos para ficar mais 2? Então ele vai ser lembrado por isso, ainda mais se conseguir ficar mais 2 anos, vai ser lembrado e isso não é legal. Mas ele vai ser lembrado por uma outra coisa que é uma atitude engavetadora. Um político que deixa parados projetos da maior importância. Eu vou falar de 2. Está descarado, que é a votação do veto do presidente Bolsonaro, que derrubou a desoneração da folha de pagamento de salários de 17 setores da economia, 6 milhões de empregos pendurados nisso, 24 milhões de pessoas esperando uma solução. Se a desoneração cair, a solução vai ser demissão em massa. E o responsável disso, né, por isso tem nome e sobrenome, Davi Alcolumbre. Mas não sou só eu, é a mesa. Então o senhor o seu cargo não tem poder, então vai embora, né? Por que quer ficar aí se não manda? Agora tem um segundo projeto que está engavetado, aguardando votação, não tem o mesmo espaço, mas ele é muito importante e é visivelmente importante. Ele aparece no dia a dia sem que a gente note. Ele está pronto para ser discutido no plenário. É o projeto de lei que limita o uso de decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal.
Atualmente, o ministro do Supremo pode tomar uma decisão sozinho, monocrática, geralmente em caráter provisório, até o plenário do Supremo tomar uma decisão de maneira definitiva. Então, o Congresso aprova uma lei, por exemplo. Vai lá um ministro do Supremo sozinho, porque alguém entrou com uma ação, e derruba. A lei aprovada por um poder inteiro, 81 senadores, 513 deputados, é derrubada não por um poder inteiro, no caso o Poder Judiciário, a mais alta corte do Poder Judiciário, não, mas um ministro. Um ministro. É como se um deputado pudesse fazer uma lei. Ah, não, mas são 513, lá são só 11. Não, mas é um absurdo. É um projeto que o Alcolumbre não põe para votar e permite que os ministros ajam como agem. Se o projeto for votado e aprovado, os ministros do STF só vão poder decidir de maneira monocrática no recesso do judiciário e ainda assim as decisões vão precisar depois ser confirmadas no plenário do Supremo. O projeto está pronto para ir à votação desde setembro do ano passado. Setembro, senador Alcolumbre. E nada. É um problema grave isso. A gente tem um Supremo Tribunal Federal, mas na verdade, na maior parte do tempo, a gente tem um Supremo Conjunto Federal de Ministros. O colegiado, que deveria dar as cartas, saiu um estudo outro dia, a gente leu aqui, decide 1% dos casos. O grosso das decisões são individuais, são monocráticas. E aí, é um problema, porque se você tem 11 decisões de 11 ministros e elas se chocam, você entra numa loteria que torna o Brasil instável. Uma história, recentemente o ministro Marco Aurélio Mello, recentemente mesmo, agora foi julho, ele propôs acabar com isso, sugerindo aos colegas reduzir esse direito dos ministros do STF para decidir sozinhos, principalmente nas questões que interferem no poder executivo e legislativo. É uma crítica antiga dele sobre esse excesso. Ele defende os julgamentos no colegiado. Foi derrotado. Então, o Supremo, os ministros do Supremo já deixaram claro que eles não querem perder esse poder de cada um ter a sua canetinha cheia de tinta. Eles não querem uma decisão colegiada. Então, a decisão deveria vir do parlamento. E aí o comportamento engavetador do seu Alcolumbre não deixa. Tem um caso agora em curso, que é bem conhecido das pessoas, mostra como esse monocratismo funciona, né? Não tem a ver com as decisões tomadas por leis votadas no Congresso ou por decisões tomadas no Executivo, mas mostra como a força do plenário poderia resolver grande parte dos males nacionais, que é a dúvida. O texto produz dúvidas. Todo mundo que estudou interpretação de texto, né, nas aulas de português, nas aulas de redação, o que o autor quis dizer com isso, né? O que o poeta está dizendo? Qual é o objetivo do filósofo nesse trecho? O que o pensador... E aí fica aquela discussão. E são visões, são interpretações. Ninguém tem o dom de saber o que realmente o autor quis dizer com aquilo. Isso vale para pintura também. Como é que você pode saber o que o El Greco quis dizer? Só você ligar para o El Greco, mas daí você tem que ir para um lugar específico, né? Para tentar entrar em contato com o El Greco. É difícil. Não dá para saber. Então são hipóteses. Quem faz isso quando o assunto são as leis? Um colegiado, são 11 caras que se reúnem e falam, olha, nós decidimos aqui que a forma de interpretar El Greco é assim, acabou, é assim que funciona. O caso que eu digo que é conhecido é a decisão do Celso de Mello de falar, olha, essa investigação sobre o Jair Bolsonaro, tem uma investigação em curso, do uso da Polícia Federal, etc., tem que ser, tem que pegar um depoimento dele, tem que ser presencial, ele tem que ir lá depor. Teve uma decisão que o ministro Luiz Roberto Barroso tomou no curso de um processo em que o ex-presidente Temer, na época presidente, teria que dar o depoimento, e ele decidiu que o depoimento poderia ser por escrito. Ele disse isso se valendo do artigo 221 do Código de Processo Penal. 221 do Código de Processo Penal. Ele foi lá, leu esse artigo, abriu, olha, com base no 221 do Código de Processo Penal, pode ser por escrito. O Celso de Mello
nesse processo envolvendo Jair Bolsonaro, ele decidiu que tinha que ser presencial, com base no 221 do Código de Processo Penal. Você diz, pera, como é que um mesmo artigo do Código de Processo Penal pode render duas interpretações tão claras num texto só? O que diz o artigo 221 do Código de Processo Penal? Diz que o presidente, o vice, senador, deputado, ministro, governador, um monte de cargo lá, vão ser inquiridos em data, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. E no parágrafo 1º fala: o presidente e o vice, os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo, poderão optar por prestação do depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz sejam transmitidas por ofício. Ué, está escrito aqui que é por escrito. Então, não está claro? Está claro, é por escrito. Por que qual é a dúvida? E aí vem uma coisa curiosíssima. O artigo 221, que diz claramente que é por escrito, ele está num capítulo do Código de Processo Penal que fala dos direitos dados às testemunhas. Só que o Temer, naquele caso, e o Bolsonaro, nesse caso, não são testemunhas, eles são investigados. Então não tem nenhum capítulo, nenhum artigo, nada no Código de Processo Penal especificamente para como proceder no caso de um investigado. Aí o que fez o Barroso? Ele escreveu na decisão dele, dando ao Temer o direito de ser por escrito. Quanto à oitiva do excelentíssimo senhor presidente da República, a falta de regulamentação específica, estabeleço que se observe a regra prevista no 221, ou seja, posto que não tenho nada específico para investigado, eu me valho do trecho que fala de testemunha e adapto. Então ele, na condição de investigado, vai ter o direito de indicar a hora, o local, etc, e informar se prefere encaminhar por escrito ou não, direito dele. Ou seja, ele adaptou, porque não tem nada definido claramente. Mas ele entendeu o seguinte: se uma testemunha, sendo presidente, tem o direito de falar por escrito, por que não, ao ser investigado, ele não terá? Então eu me valho dessa aí. Aí o Celso de Mello foi o contrário. Ele disse assim: bom, já que isso aqui está no capítulo das testemunhas, não há nada que dê uma exceção ao presidente da República. Então vale a regra de ter que ir pessoalmente. Como é que a gente vai dizer que eles estão errados? Como é que a gente pode dizer que o Barroso está errado? Como é que a gente pode dizer que o Celso de Mello está errado? Agora, tá errado, né? Isso. Em que tem um que diz uma coisa e outro tem outra. Tá errado. O Temer por escrito e o Bolsonaro tem que ser pessoalmente. Tá errado. Aí, o Celso de Mello, esse assunto vai parar no plenário, caiu na mão do Marco Aurélio, que já votou em favor do Bolsonaro, dizendo que tem que ser por escrito, na opinião dele. Mas ele escreve o seguinte: é inadmissível o critério de 2 pesos e 2 medidas no Estado de Direito. Não dá. Esse é o grande nó. Então, se o caso tivesse sido resolvido pelo plenário, posto que temos um número ímpar de ministros, não iria haver uma divergência. A gente teria um país mais estável. Todos falariam por escrito, todos falariam pessoalmente. E isso não é só o caso do Temer e o caso do Bolsonaro. Não, isso não tem importância, esse caso que eu estou citando. É o tempo inteiro. O Brasil é o tempo todo nessa confusão. Então a gente precisa de um país seguro juridicamente. O Supremo não quer fazer isso. O Supremo gosta do jeito que está. O Congresso pode fazer. O senhor Alcolumbre não bota o projeto em votação. Então, gente, eu só quero dizer o seguinte: tem nome e sobrenome. Nós estamos nessa confusão porque os senhores governantes não se mexem para desfazer a confusão. E depois lamentam a confusão. Hoje, o responsável para isso é o Davi Alcolumbre, a quem, nessa sexta-feira, 25 de setembro, eu rendo minhas homenagens.